Deus quer você e eu posso provar. E provar na Bíblia, tá certo? Não é sobre meus argumentos nem meu pensamento, não. Jesus, ele quer todos. Vamos lá? Primeira carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2. Apenas 4 versículos nós vamos ler. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Deus quer você. Então, diz assim, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Viu? É a Bíblia quem está dizendo. Para depois não dizer que eu estou tomando partido, seja lá de quê, ou dando minha opinião. É a Bíblia quem está dizendo. Isso não tem a ver com religião, tá certo? Ah, mas eu pertenço à religião tal. Mas eu sigo para tal denominação. Isso não importa. Quando a Bíblia diz todos, é todos. Todos venham ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa reflexão de hoje. Deus quer você e eu posso provar. E acabei de provar pela palavra que Deus ele quer. Existem 2 tipos de ensinamento para mim, tá? No meu entendimento. Agora eu tô falando sobre mim e aquilo que eu entendo. Nós temos várias denominações religiosas, de vários credos, de várias nações, de várias raças. E cada uma delas tem um líder, ok? Então, quem escolhe um lugar para a sua adoração específica, ela tem o seu líder. E esse líder, ele é responsável a quê? A ensinar a doutrina daquele lugar, certo? Aos costumes daquele lugar. Esse não é o meu papel. Eu não sou líder de ninguém. Então, não estou aqui para dizer como você tem que se comportar. Eu estou aqui como mensageira, que é isso, para isso que eu fui chamada. Todos nós, na verdade, eu e vocês também. Todos fomos chamados a anunciar o reino de Deus, a anunciar a Cristo como o Salvador do mundo, o Salvador de todos aqueles que creem que ele é o Filho de Deus e o enviado. Ponto. É isso. Então, eu sou responsável por esse ensinamento, assim como todos vocês também são responsáveis por anunciar. Ah, mas eu nem acredito em Deus, vamos botar assim. Tem gente que chega e diz, mas eu nem acredito que Deus existe, nem acredito que Jesus existe. É aquela coisa. Você acreditar ou não acreditar não muda o que é real. E para mim, Deus é real e para mim, Jesus é real. Ok? Mas cada um acredita naquilo que quer. Mas independente disso, tem muita coisa em que eu não acredito, mas estudo do mesmo jeito. Tem muita coisa que eu tipo, não existe, isso aqui não é real, isso aqui não é verdade, mas conhecimento nunca é demais, certo? Então, o que eu estou fazendo é chamando você para conhecer Jesus. Independente se você tenha ele como o salvador da sua vida, como um profeta, como um grande filósofo, como um grande homem que viveu na terra, seja como for. O meu convite a você é esse, que você conheça Jesus. Tá bom então. E por que eu vou conhecer Jesus? Então, a Bíblia, no Evangelho de João, diz que se nós buscarmos conhecer a verdade, essa verdade ela trará liberdade para nós. Mas como assim a verdade traz liberdade para nós? Não traz? Inventa uma mentira para você ver só. Ou conta uma mentira que você ouviu. Você vai ficar preso, agoniado, sofrendo por causa dessa mentira que você está segurando ali dentro de você. Você não vai conseguir ter paz. Você não vai conseguir ser livre de jeito nenhum. Agora, conta a verdade.
Quando você conta a verdade, nada mais tem contra você. Porque a mentira, ela nos aprisiona. A mentira, ela nos torna dependentes dela. Porque cada vez que você vai tentar justificar, você vai contando outra mentira. E cada vez você vai ficando mais preso. Então Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho e eu sou a vida. Por quê? Porque Jesus, ele nos liberta de tudo isso. Ele faz com que nós tenhamos uma segurança tão grande nele. Ele faz com que nós tenhamos uma força tão grande nele que nada mais nos intimida. Nada mais nos incomoda. Nada mais nos faz ficar aprisionados. E isso pode ser em relação aos nossos sentimentos, né? Às vezes a gente sente uma coisa e a gente diz que sente outra. Às vezes a gente quer uma coisa e a gente diz que quer outra. Isso tudo são prisões. Quando Jesus chega, ele nos faz se sentir seguros. Ele nos faz se sentir à vontade de uma forma que a gente não tem mais a necessidade de negar a si mesmo. Muitas vezes, alguns cristãos, talvez até eu tenha errado nisso também, não me recordo, mas enfim, não custa nada melhorar. Gente, ainda que nós tenhamos sido pessoas ontem de uma maneira, ou até hoje, isso não quer dizer que amanhã nós tenhamos que ser também. Nós estamos em constante mudança e nós precisamos ser transformados. E a Bíblia diz isso. Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma, escrevendo aos romanos, ele diz no capítulo 12 que nós precisamos ser transformados, né? Através do entendimento renovado. Então, nós precisamos sim, né, nos renovar. E ainda que lá atrás nós tenhamos falado coisas ou agido de maneira que foi intolerante, ou seja lá do que for que causou algum tipo de mal, que a gente possa se transformar hoje e não ser mais assim, né? Então, Jesus, ele vem para botar para fora em nós tudo aquilo que está nos aprisionando. Então, muitas vezes nós chegamos e falamos: olha, vem para Jesus, que Jesus vai te libertar. Jesus vai te libertar do teu vício, Jesus vai te libertar das coisas que você faz, que não agrada a Ele. E muitas vezes as pessoas, elas vêm no desespero realmente, achando que só basta elas levantarem a mão e dizer: eu aceito a Jesus, e aí tudo vai se resolver como num passe de mágica. E isso não é verdade. Jesus, ele é a verdade que liberta você daquilo que te aprisiona em você mesmo. Você precisa reconhecer quem é você. Você precisa reconhecer as tuas limitações, as tuas fraquezas. Você precisa reconhecer aquilo que te aprisiona. Mas eu sou livre. Eu sou livre para fazer aquilo que eu quero, errado. Uma pessoa livre, ela não faz o que quer. Uma pessoa livre, ela faz o que precisa fazer. Uma pessoa que faz o que quer, tudo o que deseja fazer, ela é mais escrava do que qualquer outra. Porque ela é escrava do seu próprio desejo. Ela é escrava da sua própria vontade. Ah, eu não consigo passar vontade, não. Quando eu tenho vontade de fazer isso aqui, eu tenho que fazer, porque enquanto eu não fizer, eu não vou sossegar. Você é livre? É coisa nenhuma. É escravo da tua vontade. A tua vontade está dominando sobre você. Ah, então quer dizer que vocês todos são todos livres. Então, Cristo, ele é a verdade que liberta, tá certo? Isso não quer dizer que a gente vai conseguir isso do dia para a noite. Isso não quer dizer que nós hoje não temos nada do que nos libertar. Isso não quer dizer que hoje nós tenhamos algo que não nos aprisiona. Não, porque a libertação, ela ocorre mediante a santificação. E a santificação, ela é um processo, tá certo? Ser santo quer dizer ser separado. E a Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. E esse dia perfeito vai ser o dia, o grande dia em que Deus, ele irá cumprir em nós a sua vontade plena e absoluta, né? Então, assim, tem coisas
que nós só vamos entender pelo Espírito. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas não se discernem através do físico. Elas se discernem através do espiritual. Tem coisa que vai parecer loucura. E é mesmo. Gente, para pensar. Que loucura, que loucura. Eu olho para o céu, aí eu entendo que existe uma dimensão lá em cima, uma outra dimensão, que existe um portal que vai se abrir e que lá um Deus Todo-Poderoso está construindo para mim uma cidade, onde eu vou passar a minha eternidade, onde a minha alma estará viva eternamente. Isso não é coisa de gente doido? Mas a gente crê pela fé. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre tudo isso para nós, né? E aí, essas loucuras, e é uma loucura muito boa. Qual é o mal que tem a gente crer nisso? Que mal tem a gente acreditar que tem uma cidade lá no céu e que tem rua de ouro e que tem um rio, que a água é cristalina e que os muros têm pedra preciosa? Que mal tem nisso? Não tem mal nenhum. Tá certo? Deixa a gente crer. Deixa a gente ser doido. E aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tá sofrendo, tá angustiado. Por quê? Porque você tá querendo sufocar o teu eu. Você tá querendo sufocar a tua vontade, você tá querendo sufocar teu desejo. Você tá querendo sufocar a tua dor. Mas você não tá conseguindo. Mas disseram para mim que Jesus ia me ajudar. E que Jesus ia fazer eu conseguir. Mas eu não tô conseguindo. Sabe por que você não tá conseguindo? Porque você tá tentando pegar tudo que você é, espremer assim, dentro de um recipiente. O povo fala muito desse negócio de sair do armário, né? Eles usam muito essa expressão, mas é tipo isso mesmo. É você pegar um armário e você abarrotar de coisas e jogando lá dentro, tá tudo espremido. Chega uma hora esse armário vai explodir. Você não vai conseguir mais segurar. Mesma coisa você tá tentando se libertar, sendo que você tá pegando tudo que você é e você tá trancando dentro de você. Vai explodir, não vai dar certo. Se libertar é botar pra fora. É você reconhecer que você é aquilo ali, eu sou e ponto. Ah, Jesus não te libertou, não? Ele tá me libertando, eu tô botando pra fora. Eu tô mostrando aquilo que eu sou. Isso aqui é o que eu sou. Gente, ninguém se liberta escondendo o que é. Uma pessoa que sente algo, ela não vai deixar de sentir só porque agora ela tomou a decisão de servir a Jesus. Ninguém vai deixar de sentir a dor, de sentir o amor, ou de sentir o prazer, o desejo da noite para o dia, não. E quanto mais ela negar isso para ela mesma, quanto mais ela querer trancar isso, mais escrava ela vai ser, ela não vai conseguir ser liberta. De forma alguma. Nós precisamos colocar para fora. A libertação acontece quando você pega tudo o que você é e você coloca para fora. Eu sou isso aqui, nesse momento. Isso aqui é o que eu sinto. Eu quero comentar aqui sobre um jovem chamado Emanuel. Que antes ele era conhecido como Catilares, se eu não me engano. Se eu errei o nome, me perdoem. E assim, né? Eu vejo muitos comentários e eu vejo muitas coisas. E assim, ele tomou uma decisão e a decisão é dele. E isso é necessário que nós venhamos respeitar, tá certo? Assim como antes tinha sido uma decisão de ele se render ao que ele sentia, agora ele tomou a decisão de não se render mais ao que ele sentia. E eu vejo muita gente falando sobre o jeito dele se expressar, sobre a fala e tal. Mas não tem como, gente, mudar assim do dia para noite. Não é mágica. Não é. Você não vai dizer assim, eu não sou isso mais aqui e acabou. Não existe uma história, existe um tempo de convivência. Vamos lá, vamos por uma coisa bem simples, bem básica: a linguagem.
o modo de falar, né? Uma pessoa que mora no Nordeste. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas ainda muito pequena, vim morar na Paraíba. E aí fica essa mistura, né, de sotaque de lá e daqui. E aí, o que acontece? Pega uma pessoa que passou a vida toda morando em São Paulo, morou 30 anos em São Paulo, traz essa pessoa para o Nordeste. Gente, não tem como do dia para noite a pessoa começar a falar igual aquelas ali. Não dá. É tipo, não tem lógica. Não tem como. Então, assim, Jesus ser a verdade que liberta não é a mágica que você estala teu dedinho, ó. Pronto, aconteceu. Não. É um processo que precisa, sim, de uma decisão da nossa parte. E isso não tem a ver com religião. Isso não tem a ver com a nossa condição em si, mas com um propósito, um objetivo. Olha só, Jesus é a verdade que liberta. Eu quero Jesus na minha vida. Então é uma decisão que eu tomei. Ponto. A partir daquela decisão, eu vou ser transformada mediante aquilo que Jesus quer de mim. O que falta muito em nós é a falta de respeito. A hipocrisia, ela reina muito. E isso não tem a ver com religião também não, tá bom? Porque isso acontece em todos os meios. Muitas vezes pessoas falam sobre a intolerância religiosa do evangélico, mas também se comportam da mesma maneira com intolerância em relação a outra religião ou a mesma. Então, isso é a questão de respeito e não de religião, ok? Então, vamos lá. Tem coisas que só se discerne, só entende pelo Espírito. Tá bom, mas o que eu ganho? Você quer que eu conheça Jesus? Tá bom. Eu vou pegar lá a Bíblia e eu vou ler. A Bíblia vai falar sobre Jesus. A história também fala sobre Jesus. Outras religiões também falam sobre Jesus. Eu vou conhecer Jesus. O que eu ganho fazendo isso? O que eu ganho dedicando o meu tempo para ficar falando com alguém que eu não tô vendo? O que eu ganho dedicando o meu tempo estudando sobre alguém que, assim, não sei se vai fazer alguma coisa por mim, se pode. O que eu ganho estudando sobre alguém que eu nem acredito que é o que dizem que é? Então, lembra que eu falei que Jesus ele é a verdade que liberta? Você pode até não ver ele. Você pode até não tá olhando para ele, né? Mas ele tá com você. E eu posso provar mais uma vez. Vamos lá? Vamos aqui em João, tá certo? Evangelho de Cristo, escrito por João. Capítulo 14. Olha o que Jesus está falando. Isso aqui aconteceu quando ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos antes de ele passar pela crucificação, tá bom? Ele diz assim, olha, no versículo 19, João 14, 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ó, presta atenção. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Tá vendo? Que quando você crê que ele é o Filho de Deus, o enviado, e você toma ele como o Senhor da tua vida, ele passa a morar em você e você passa a fazer parte dele. Vamos ler aqui 15 e o versículo 5 e o 7, tá bom? João 15,
versículo 5 e o 7. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eita! Jesus disse que se ele estiver em mim e as palavras, se ele estiver em mim e eu estiver nele, então eu vou poder pedir o que eu quiser e Deus vai me atender. É sério isso que está escrito isso na Bíblia? Está escrito isso aqui na Bíblia. Acredite, está escrito aqui. Bem aqui, na palavra do Senhor. Tá bom, então. Então, por que às vezes eu peço tanto e não acontece? Por que às vezes eu tô ali orando e buscando e crendo? Nossa, eu creio, eu tenho fé, mas não recebi não. Sabe quem tem a resposta para isso? Tiago. Vamos ler? Tiago, capítulo 4, versículo 3. Vamos ver o que Tiago está dizendo aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eita! E agora? E agora? Como assim? Vamos lá, vamos recapitular. Vamos dizer que eu agora resolvi entrar no pleno conhecimento da verdade. Jesus agora é a minha vida. Nossa, gostei demais de conhecer Jesus. Nossa, quando eu converso com Jesus, eu me sinto em paz. Eu posso estar atribulado, angustiado, sofrendo. Eu posso estar no momento de desespero. Quando eu chamo Jesus, que eu me sento e começo a conversar com Jesus, parece que tudo se acalma. Parece que estava se levantando uma grande tempestade e tudo ficou bem. Tá certo. Tudo que tinha de ruim em mim, Jesus foi tirando. Jesus tirou a angústia, Jesus tirou a mentira, Jesus tirou a falsidade, Jesus tirou a traição. Jesus foi me limpando, foi tirando de mim tudo que não prestava. Tá certo. Então vamos lá. Agora que você foi liberto, ou está se libertando, através de Jesus na sua vida, você vai pedir alguma coisa ruim para Deus? Você vai pedir a Deus para prejudicar alguém? Você vai pedir alguma coisa que faça mal para você? Que faça mal para os seus? Você vai pedir alguma coisa que seja egoísta? Não vai. Não vai. Olha, é tão incrível quando a gente começa a viver tudo isso, que quando a gente vai conversar com Jesus, nós vamos conversar com Jesus é a oração, tá certo, gente? A gente vai conversar com Jesus, quando a gente vai orar, a gente muitas vezes não consegue nem pedir nada. A gente começa a agradecer. A gente agradece tanto por tudo que ele já fez, que a gente às vezes não lembra nem de pedir. E nos versículos que nós lemos, lá em Timóteo, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, está dizendo que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Deus ele governa, o povo ele se alegra. Mas quando Deus ele não está no governo, o povo sofre. Então, assim, se eu não oro pelas autoridades do meu país, se eu não oro pelas minhas autoridades eclesiásticas, se eu não oro pelas autoridades que estão na minha cidade ou na minha casa sobre mim, tá certo? Isso vale para esposas orar pelos maridos, maridos orarem pelas esposas. Isso vale para os funcionários orarem pelos seus patrões. Isso vale para você que faz parte de uma empresa, que você tem seus gerentes, você orar por eles. Porque se todos aqueles que estão acima de nós governarem através da direção de Deus,
todo mundo vai ficar bem. E se nós pedirmos a Deus, Ele vai nos conceder. Por quê? Porque o nosso pedido não está sendo egoísta. O nosso pedido ele não está sendo um pedido ruim. O nosso pedido ele não está sendo um pedido para os nossos próprios deleites. O nosso pedido está sendo algo bom para o crescimento, para aquilo que é satisfatório a todos. Tá certo? Então, assim, nós entendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia. Por que que eu tô desde o começo falando Bíblia, 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 Bíblia? Porque hoje nós estamos muito com questões em que as pessoas estão o tempo dizendo, mas isso não está na Bíblia, mas isso aqui não está na Bíblia, mas isso aqui não está na Bíblia. Pode ver, as pessoas estão sempre dizendo isso. Então, a gente vai para o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é isso. Para que eu vá bem, as minhas autoridades precisam governar de acordo com aquilo que Deus determina. Porque Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. E quer que todos, sem exceção, se salvem. Que todo mundo venha ao pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes, tantas pessoas estão em depressão, tantas pessoas estão com sentimentos dentro delas tão ruins, vontade de se matar, vontade de matar outras pessoas, vontade de vingança. Por quê? Vamos buscar o que foi que causou tudo isso? É porque a pessoa é ruim. Porque a pessoa tem uma índole ruim. É porque a pessoa é assim mesmo, é um psicopata, sei lá. Não, gente, se a gente for olhar, não estou justificando, tá certo? O erro de ninguém. Eu só estou dizendo que muitas vezes nós olhamos só para o problema, nós olhamos só para o resultado e a gente não busca o que causou aquilo ali. Por exemplo, quando uma pessoa ela vem contar uma mentira, ela faz isso na maioria das vezes porque ela está com medo de falar a verdade. E será que nós estamos preparados para ouvir a verdade das outras pessoas? Será que nós estamos ali para ajudar, em vez de criticar o tempo todo? Será que quando a pessoa chegar para nos contar a verdade, nós vamos ter maturidade, nós vamos ter estrutura para chegar e falar para ela, calma que o que você fez tem uma solução. É grave, mas tem solução. Pode ir atrás da maioria, claro que toda regra tem exceção, mas a maioria das pessoas que estão vivendo em depressão hoje, que tem vontade de tirar sua própria vida ou até já tentaram, é porque elas estão sufocadas. Elas estão guardando algo dentro delas que é maior do que elas não conseguem dominar e que elas estão sufocando tanto que elas estão a ponto de explodir. E nós não temos a maturidade de alcançar a pessoa. Nós não temos a maturidade de conseguir lidar com aquilo ali, de ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Então, assim, nós precisamos buscar Jesus por causa disso. Porque Ele é a verdade que nos liberta disso tudo. Jesus, Ele nos dá a coragem que nós precisamos. Jesus nos dá a força que nós precisamos. Jesus, ele nos dá o ânimo que nós precisamos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a verdade que nos liberta. Então vamos ser livres. E sabe o que a palavra diz mais? Que se o Filho do Homem, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus estiver com você, você não vai ter medo nem do que façam contra o seu corpo. Porque você vai entender que isso aqui é só a matéria, mas a nossa alma, ela estará em paz. Nós não precisamos temer a quem faz mal ao nosso corpo. Seja livre. Fale o que você sente. Fale quem você é realmente. E se você quiser que Cristo entre na sua vida e Ele transforme todo o teu ser, não é escondendo quem você é que você vai conseguir. Eu sempre fiquei me perguntando, Senhor, por que tem gente que luta tanto e não consegue? A gente ouve tanto, né, de tantas pessoas dizer, eu já tentei de tudo. Eu tentei, eu me esforcei, eu juro que eu tentei e eu acredito que a pessoa tentou realmente.
Esse negócio, porque não tentou o suficiente. Mentira, tentou sim, foi além das suas forças, foi além do que podia ir, foi além do que dava para conseguir. Por que ela não conseguiu? Porque ela aprisionou o que tinha que botar para fora. É isso aqui mesmo e ponto. Fiz isso aqui, fiz. Me orgulho de ter feito? Não, mas fiz. Ponto, acabou. Eu sou isso aqui mesmo. Mas você não tem vergonha de ser assim? Eu sou e ponto, acabou. É a partir disso que eu vou começar a ser livre verdadeiramente. Para eu ser livre, eu preciso colocar para fora aquilo que me agonia, que me aflige, que acaba comigo. Porque se não fizermos isso, nós vamos morrer. Nós vamos nos acabar, vamos nos destruir. E depois não vamos entender por que Jesus não nos libertou. Amém? Que Deus abençoe a todos, que vocês possam meditar nessas palavras e futuramente vamos explorando mais um pouquinho esse assunto. É muito bom falar sobre Jesus. Às vezes eu passo horas e depois eu vou continuar, né? Falando sobre esse assunto. Se vocês quiserem, podem fazer comentários, podem fazer perguntas. Mais à frente eu vou preparar uma live com um amigo muito querido meu, que tem um pensamento e que bate muito com o meu, graças a Deus por isso. E nós vamos preparar uma live, tá certo? Não vou dizer quando, porque ainda não sei. Mas nós vamos comentar sobre esse assunto. E eu espero que até lá muitas pessoas estejam presentes para a gente poder comentar juntos. Jesus quer você. E a Bíblia provou que isso é real. Que Deus abençoe. Seja livre. Seja liberto pela palavra de Deus. Deixa Jesus chegar. Conhece Ele. Busca conhecer Jesus para que você consiga ficar livre de tudo que te aprisiona. Deus te abençoe. Fiquem na paz.